O metanol, um potente tóxico em humanos, ocorre naturalmente em níveis baixos na maioria das bebidas alcoólicas, sem causar danos. No entanto, bebidas ilícitas feitas de álcool desnaturado industrial, com 5% de metanol e 95% de etanol, podem causar doenças graves e até fatais. Como a documentação de um nível sem efeitos adversos para o metanol é inexistente na literatura, uma questão fundamental, do ponto de vista da saúde pública, é: qual é a concentração máxima de metanol em uma bebida alcoólica que um adulto pode consumir sem risco de toxicidade devido ao seu teor de metanol? Informações publicadas sobre pacientes intoxicados por metanol são revisadas e combinadas com resultados de estudos em voluntários que receberam pequenas doses de metanol, bem como limites de exposição ocupacional, LIN 3 mg/ml, para indicar uma dose diária tolerável, segura, de metanol em um adulto de 2 gramas e uma dose tóxica de 8 gramas. A ingestão simultânea de etanol não tem efeito apreciável nas doses seguras e tóxicas propostas, considerando a exposição ao longo de várias horas. Neste experimento simples em ambiente laboratorial, fez-se um teste com uma bebida alcoólica comercial vendida em supermercado para avaliar a capacidade de produção de fogo. Num primeiro momento, a bebida comercial com 38% de teor alcoólico foi comparada com a mesma bebida adicionada de metanol, a perfazer cerca de 2% volume de metanol. O teste de produção de fogo consistiu basicamente em acender em fósforo próximo da superfície das duas bebidas. Não houve produção de chama em nenhuma das situações. O teste foi repetido com a adição de metanol até ter cerca de 10% volume de metanol sobre a bebida comercial. Não houve produção de chama. Mais uma vez foi adicionado uma quantidade de metanol até ter uma solução com cerca de 20% volume e nesta concentração houve a produção e manutenção da chama, conforme pode ser observado no vídeo. Um detalhe importante é que a chama produzida pelo metanol não é igual à chama produzida pelo etanol. A combustão do metanol, CH3OH, é caracterizada por uma chama predominantemente invisível ou de coloração azulada tênue, devido à natureza limpa da reação de oxidação, que minimiza a formação de partículas de fuligem. A ausência de incandescência de partículas sólidas, como a fuligem, que é comum em outras combustões, como a da gasolina, resulta em uma chama com baixa emissão de radiação visível. Em condições de iluminação normal, a chama de metanol é praticamente imperceptível, o que pode representar um risco significativo em situações de acidente, pois a falta de visibilidade da chama pode dificultar a detecção e o combate ao fogo. O teste foi realizado novamente com um produto comercial adicionado de álcool etílico PA, de laboratório, com pureza de cerca de 99%. Até perfazer uma solução com teor de álcool etílico em cerca de 60% volume. Neste porcentagem, houve a produção e manutenção da chama ao se aproximar um fósforo com fogo. Até o presente momento, não houve uma notícia oficial pelos meios de comunicação para dizer qual foi a porcentagem de metanol encontrada nas bebidas, e nem como essa quantidade de metanol foi formada durante o processo industrial ou se foi adicionado de forma proposital. Reforçando dados toxicológicos e considerando que um adulto consome 4 medidas padrão de 25 ml de uma bebida, contendo 40% de álcool por volume, durante um período de 2 horas, a concentração máxima tolerável, CMT, de metanol nessa bebida seria de 2% por volume. No entanto, esse valor permite apenas um fator de segurança de 4 para cobrir a variação no volume consumido e os efeitos da desnutrição, ou seja, deficiência de folato, problemas de saúde e outros fatores pessoais, ou seja, etnia. Em contraste, o atual limite geral da UE para metanol natural de 10 gramas de metanol por litro de etanol, o que equivale a 0,4% de metanol, a 40% de álcool, oferece uma margem de segurança maior. De acordo com o teste realizado de forma empírica, a concentração de metanol adicionado à bebida comercial com cerca de já 40% de etanol foi de 20% para produzir fogo.
A mesma concentração de aproximadamente 60% de etanol também teve o mesmo resultado na produção da chama. Como houve casos de intoxicação que deixaram pessoas cegas e outras perderam a vida, não há ainda a concentração de porcentagem de metanol nessas bebidas e se todas elas continham a mesma concentração. O consumo de metanol em altas concentrações é tóxico, devido ao seu metabolismo no fígado, que produz formaldeído e ácido fórmico. O formaldeído é rapidamente convertido em ácido fórmico pela enzima aldeído desidrogenase. O ácido fórmico é o principal responsável pela toxicidade do metanol. Esses compostos causam inibição da produção de energia celular. O ácido fórmico inibe a fosforilação oxidativa mitocondrial, que é o processo pelo qual as células produzem energia, ATP. Isso leva a uma redução na produção de energia celular e pode causar danos teciduais. Danos ao sistema nervoso central, cérebro e retina. O ácido fórmico também pode causar danos ao sistema nervoso central, incluindo o cérebro e a retina. Isso pode levar a sintomas como dor de cabeça, náusea, vômito, visão turva e até mesmo cegueira. Acidose metabólica. A formação de ácido fórmico também pode levar à acidose metabólica, que é um distúrbio do equilíbrio ácido-básico do sangue. Isso pode causar sintomas como respiração rápida, confusão e coma. Os efeitos podem ser graves e irreversíveis, incluindo cegueira, coma e até morte. O tratamento envolve a administração de substâncias que inibem a metabolização do metanol e hemodiálise para remover os compostos tóxicos do sangue. Até o momento, não há nenhum teste simples e rápido que possa ser realizado de forma caseira ou em locais de consumo de bebidas alcoólicas. Os métodos de quantificação de metanol em bebidas alcoólicas incluem cromatografia gasosa, GC, cromatografia líquida de alta eficiência, HPLC, espectroscopia de infravermelho, IR, ebulinometria, densitometria e cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa, GC-MS. Este experimento teve caráter exclusivo para fins didáticos, uma vez que é comum o uso de pirotecnia para demonstrar para os clientes que determinada bebida contém altos teores de etanol. Ficou demonstrado de forma simples e sucinta que na concentração de 60% volume/volume de álcool em uma bebida comercial havendo a ignição, o fogo se mantém na bebida, sendo a porcentagem de 60%, sendo atingida pela concentração de etanol mais metanol ou apenas etanol. Nota-se que quando a porcentagem é atingida pela adição de metanol, a chama fica mais clara e quase imperceptível. Fora de ambientes controlados, não se recomenda qualquer tipo de uso de fogo para a detecção de metanol em bebidas alcoólicas.